Vamos começar, podemos começar? Eu vou ler um texto aqui e aí a gente já continua, tudo bem? Amém. Eu vou ler o texto aqui de 1 Coríntios 12, verso 12 somente, aí a gente vou pedir depois se o pastor Luiz pode orar aí o pastor Maurício está com a palavra, ok? Ok, amém. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Amém. Pastor Luiz pode orar para nós, e aí o pastor Maurício. Amém. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por essa oportunidade, por esse dia que o Senhor nos dá, especialmente por esse tempo juntos aqui, considerando, Deus, a tua vontade para nós por meio da tua igreja. O Amém. plano do Senhor para nós, ó Deus, por meio da igreja do Senhor, que o Senhor mesmo comprou com o teu próprio sangue, como diz a tua palavra. E nós somos, ó Deus, não só beneficiários desse grande investimento nas nossas vidas individuais, mas nós somos também um povo, ó Deus. E nós queremos nessa noite pensar a respeito disso, colocar os nossos corações, o nosso pensamento, ó Deus, para considerar a vontade do Senhor, para aquilo que é a membresia saudável de uma igreja, ó Deus. Eu peço a bênção do Senhor sobre nós, peço a bênção do Senhor sobre o pastor Maurício, naquilo que ele já preparou. Peço que a graça do Senhor, ó Deus, instrua cada um de nós aqui, aqueles que ainda estão chegando, ó Deus, os irmãos, aqueles que são vocacionados, e todos os que estão, ó Deus, empenhados conosco nessa santa obra que é o ministério do Senhor, por meio da tua igreja, ó Deus. Eu peço que o Senhor perdoe os nossos pecados, não olhe para as nossas faltas, mas mais uma vez olhe para a obra do Senhor em Cristo, para tudo aquilo que o teu Filho fez por nós, e que o Senhor mesmo tem aplicado em nós por meio do teu Santo Espírito, ó Deus. Nos faz mais parecidos com Cristo Jesus nessa noite, por meio da exposição da tua palavra, por meio, ó Deus, da proclamação da tua palavra, e que o Senhor, ó Deus, nos faça sair desse encontro mais e mais próximos do Senhor e de uma caminhada, ó Deus, que é agradável aos teus olhos, com mais piedade, com mais vigor, com mais desejo de servir ao Senhor e de honrar o Senhor, ó Deus, por meio desse serviço santo que é o envolvimento com a membresia local. Nós te agradecemos por tudo, pedimos que o Senhor seja conosco, com cada um de nós, com as nossas famílias, com a nossa igreja, e oramos no nome santo e precioso de Jesus, teu Filho. Amém. Amém. Pastor Maurício, é uma honra, muito obrigado mais uma vez, está contigo a palavra. Os irmãos que estão aí puderem fechar o microfone, aí o pastor vai pedindo para falar, o pessoal, se não pode atrapalhar, eu vou fechar o meu aqui, beleza? Let's go. Tá bom, vou assumir que todos estão me ouvindo, né? Senão você sinaliza, obviamente. Bom, é um prazer poder servir aos irmãos nessa noite, uma alegria muito grande, né? E a honra é minha poder participar desse esforço dos irmãos para aprimorar a Igreja de Cristo aí em Campo Grande. Então, minha saudação a todos aí, a nossa irmã Renata também, aos demais, pastor Luiz também. Então é bom rever os irmãos e conhecer outros. E eu estou assumindo também que os irmãos têm feito a leitura parcial ou total do livro do Tabiri Anibuila, que é esse, né? O que é ser um membro de uma igreja saudável. Os irmãos, mesmo que só tenham iniciado a leitura do livro, sabem que ele está tratando, dialogando com aquelas 9 marcas de uma igreja saudável, no livro do Dever. E, na época ele estava bem ligado à igreja lá e ao ministério, né? E fazendo isso como sendo uma resposta do membro da igreja, né? Do ponto de vista do membro da igreja para aquela situação de responder como é que você vive aquilo, afinal de contas, né? Eu vou assumir que os irmãos estão fazendo a leitura, se os irmãos tiverem alguma observação do livro mesmo para fazer também, está ali para fazer, ou mesmo alguma dúvida, se eu puder ajudar a esclarecer. E o que eu preparei assim tem a ver, primeiro, com aquilo que eu acho que é o conceito daquelas 9 marcas que se confunde com o assunto do livro, embora ele contraponha a membresia saudável, ou seja, o que é aquele membro em relação a cada um daqueles conceitos, né? Que você deve se lembrar, pregação expositiva, o evangelho, passando por membresia propriamente dita, evangelização,
disciplina, liderança e tal, tudo isso do ponto de vista bíblico. Mas eu acho que membresia se confunde com o próprio assunto do livro. Então, eu vou começar falando alguma coisa sobre o próprio conceito de uma cultura de membresia na igreja. E depois, num segundo momento, a minha intenção é compartilhar com os irmãos como iniciar isso, ou como dar seguimento a isso. Tá bom? Bom, assim, qualquer coisa, os irmãos, por favor, podem interromper ou pedir ou tirar dúvida e tal, qualquer coisa assim. Então, com relação ao conceito de membresia, né, me parece, na minha experiência, talvez o conceito mais difícil de você ensinar e ver praticado numa igreja. Tá? Ninguém questiona a pregação da Escritura. A pessoa talvez possa não saber muito bem o que é uma pregação expositiva, mas ela sabe que a igreja funciona na base da pregação da Bíblia, né? Ninguém questiona que a igreja tem que evangelizar, ninguém questiona que a igreja tem que fazer disciplina, embora alguns sejam reticentes com isso, mais por ignorância do que por qualquer argumento realmente bom. Você já encontrou gente dizendo que talvez não devamos fazer disciplina porque já é tão difícil trazer a pessoa para a igreja, né? E a gente ainda vai tirar a pessoa da igreja. Quer dizer, é um argumento com base nos sentimentos, portanto, ele não é confiável, não é bíblico, não há nada nele que possa ser fundamentado na palavra de Deus. Ninguém questiona que um membro de igreja, que as pessoas numa igreja tenham que ser convertidas, né? Já houve momentos na história da igreja em que isso era ou não desejável, né? Eu me lembro de uma aula no seminário em que o professor fez referência a a formação de pastores na Inglaterra, em determinado momento, onde, num momento de colação de grau, o pregador oficial da noite terminou dizendo que seria muito desejável que aqueles que seriam pastores fossem convertidos também. Ele sabia que nem todos eram, mas ele disse, olha, é muito desejável que você seja convertido. Não é essencial, você vai poder pastorear, mas seria melhor que você fosse convertido. Mas atualmente, eu acho que ninguém discute muito isso, pelo menos em igrejas sérias ou mesmo mais ou menos sérias, né? Então, assim como a evangelização, enfim. Mas, com relação à membresia, o próprio conceito é desconhecido em muitos lugares. Nós temos recebido muitos irmãos, a partir de 2020, do ano da pandemia, como a nossa igreja ficou minimamente fechada, só enquanto o Estado realmente estava exercendo uma pressão muito grande, uma vigilância muito grande, e dada a situação da nossa igreja, que fica no final de uma rua sem saída, que funciona mais ou menos como um condomínio, e os vizinhos muito ali em cima, e muita gente com medo e tal. Então nós ficamos, acho que uns 2 meses parados somente, e depois voltamos com os cultos. Sorte que, como muitas igrejas aqui no Rio, aqui no entorno, ficaram até 2 anos ou mais sem culto, né? Quero dizer, sem a presença das pessoas, porque para mim culto é presencial. Eu já deixei de usar essa expressão culto presencial há muito tempo. Não existe culto senão o presencial, né? Então, quando muitas igrejas não retornaram com os cultos, muitas pessoas vieram para a nossa igreja. Muitas pessoas que tinham quase nenhum ensino realmente das Escrituras, e o conceito que mais elas lutavam não é nem eleição incondicional, mas membresia, né? O que significa isso? Quais são as implicações quando a gente fala? Eu pensei que era só colocar lá o nome no rol de membro. Você entra por batismo, ou por aclamação, ou você vem de outra igreja por carta, e pronto, botou o nome lá. Eu fui criado nessa tradição, né? Então, a primeira coisa que eu queria dizer, criar uma cultura de membresia na igreja é particularmente, até onde eu consigo ver, uma das coisas mais difíceis, porque você quer fazer isso com a membresia da igreja, com a totalidade dos membros. E embora a gente saiba que em nenhuma igreja você vai ter, nas várias coisas que a igreja faz, você não vai ter uma resposta sempre de 100% dos membros da igreja, você precisa passar o ensino e você precisa agir
dentro do ensino dado. Então, por exemplo, a gente não tem 100% da igreja em algum momento vivendo o evangelho como deveria viver, e aí você vai exercer disciplina, e se aquela pessoa não se arrepende, você vai excluir do hall de membros, vai excluir da membresia aquela pessoa, né? A gente sabe disso. Mas o conceito de membresia, por exemplo, quando você quer atingir todas as pessoas, alguns querem olhar para isso subjetivamente, como se a Bíblia não falasse com clareza sobre membresia. E por causa disso, para você chegar a falar o que é um membro de uma igreja saudável, a igreja primeiro tem que ter entendido o que é uma membresia saudável. Que conceito é esse? Por que uma igreja que a gente vai chamar de saudável, que a gente vai chamar de madura ou em processo de amadurecimento, por que essa igreja precisa considerar o conceito de membresia? E depois disso, sim, então, você pode falar para as pessoas, né, começar, como é que o crente vive, então, dentro do conceito bíblico de membresia. Então, minha experiência tem sido essa. De modo geral, pessoas que chegam, a frase talvez a gente mais ouça é: eu nunca ouvi falar sobre isso, eu nunca vi isso em nenhuma igreja, eu nunca vivi isso, né? As pessoas não sabiam as responsabilidades que elas tinham, e uma frase que a gente repete muito é aquela do Jonathan Leeman, que eu acho que ela é bem impactante e bem correta. A igreja não é uma instituição a qual você se filia, né, a qual você se une. A igreja é uma instituição a qual você se submete. Esse é o primeiro impacto que as pessoas têm. Eu gosto porque cria um impacto, se submete? Como é isso assim? A gente se submete? Você submete à igreja. Você não vem para cá para se unir, para se filiar como se fosse um clube, uma associação qualquer, não. Você vem para cá para servir. Você vem para cá para se submeter, entendeu? E a pessoa não tem a menor noção do que é isso, mas ela já sabe que o que vai acontecer é isso. Olha, você vai se tornar membro da nossa igreja, você vem para servir. Se você não vem para servir, você não vai se tornar membro da nossa igreja. Porque isso vai ficar claro no processo, entendeu? E para a gente, se você não entendeu isso, você não entendeu o evangelho, de fato. Porque você não entendeu a natureza da igreja. E nós somos batistas, né? Se é uma coisa que é preciosa para a gente, é justamente a natureza da igreja. O próprio fato da gente só colocar dentro da igreja crentes, ou seja, aqueles que professam a fé, que são discípulos de Cristo, já mostra que nós damos um valor muito grande à natureza da igreja. Quem constitui a igreja, né? Quem é que forma a igreja? Quem é que pode ser colocado ali? E por isso a gente já começa falando sobre essas coisas, né? A igreja, você vem para servir, e as pessoas não têm ideia do que seja isso. Elas pensam que servir se a igreja tem um evento, então você ajuda. Aquelas pessoas que gostam de ajudar, não é? Vem, faz comida, traz um lanche, até, olha, precisam fazer uma limpeza aqui, se a igreja precisar disso. Tem gente que está trabalhando nesse negócio aí, cada um fazendo aquilo que acha que pode fazer e aquilo que gosta de fazer. Mas é só isso também, né? Não, não é isso, não. É muito mais do que isso. Você não se une à igreja porque concorda com algumas coisas, simplesmente achou legal e tal. Não, você se submete à igreja. Filiar-se a uma igreja, ou seja, tornar-se membro de uma igreja, significa abraçar a ideia de que você é um servo de todos. E nós temos textos abundantes para demonstrar isso, né? O serviço como esse conceito. Então, a primeira coisa que eu queria dizer, irmãos, é que se os irmãos querem realmente que haja membros que compreendam como eles se relacionam com cada uma daquelas marcas das igrejas saudáveis, de uma igreja saudável, principalmente, eu diria até, que eles saibam se relacionar bem com a própria cultura da igreja local onde eles estão, né? Se quisermos isso, eles têm que ter uma ideia clara, de preferência desde o início, sobre o que significa esse vocábulo que é muito pouco conhecido, na verdade, membresia. Eu mesmo só vim saber sobre isso muito mais tarde no meu ministério, já tinha uns 9 anos de ordenação, porque para mim era só o hall de membros. O hall de membros. Hall de membros, nome no hall de membros, porque a pessoa foi batizada, porque entrou desse ou daquele modo. Não, peraí, o negócio é muito mais intenso, muito mais profundo. Isso também, irmãos, faz com que toda vez que eu encontro um pastor jovem, um pastor que está começando o ministério,
e ele está querendo que a igreja dele se torne bíblica e centralizada na Escritura, e é o que eu falo para os alunos no seminário também, eu digo, comece pela eclesiologia. Comece pela eclesiologia. Mas por quê? Primeiro, que ela vai ser o resultado daquilo que você crê em todas as outras áreas, de fato. Mas é ali que as pessoas terão contato com as outras doutrinas de forma bem aplicável, né? Ou bem prática, como alguns preferem. Eu não gosto muito dessa palavra porque ela pode dar uma ideia errada. Mas então, é na eclesiologia, é em quem que a igreja é, o que a igreja faz, como que ela faz o que faz e por que ela faz o que faz, né? Com base em que, principalmente o como a igreja realiza o que ela tem que realizar, o que foi ordenado pelo Senhor Jesus. Eu digo, comece pela eclesiologia, comece por organizar a sua igreja em torno dessa doutrina que geralmente é muito desprezada nos seminários, né? Nos seminários, a eclesiologia é a última coisa que vai ficar para ser levada a sério, né? Então, essa é a primeira coisa. Eu acho que é a parte mais trabalhosa para você conscientizar as pessoas, você botar as pessoas entendendo o que é aquilo e ver a igreja começar a agir um com relação ao outro, né? E fazer isso no ponto mais amplo, né? Ou seja, conseguir alcançar o maior número de pessoas que são membros da igreja. Obviamente, os irmãos aqui, eu quero crer, concordam com o fato de que membresia não é uma escolha, não é uma coisa que a gente escolhe. Está na Escritura, né? Como eu disse, durante 9 anos de ministério eu não sabia disso, do conceito. Eu via muita coisa ali e eu tinha uma tradição que eu seguia, né? Como batista, como o governo congregacional, mas sem conhecer, inclusive, historicamente. A minha formação, no início, ela foi muito pragmática. Assim, eu fiz o curso de teologia, o curso de teologia foi bastante bom, mas ela, pelo próprio treinamento, se eu posso dizer que recebi um treinamento de pastores mais experientes na igreja onde eu estava, ou nas igrejas por onde eu passei, nesse caso foram só 2, aonde eu fui batizado e aonde eu fui seminarista, se eu posso dizer que recebi algum treinamento, foi dentro de uma certa tradição para você ser batista. Porque batistas são batistas, e pronto. E batistas fazem isso, não fazem aquilo. E batistas fazem culto desse jeito, não fazem do outro jeito. E por aí vai, né? Então, só mais tarde eu fui trabalhar, perceber o conceito, né? E justamente quando eu já estava assumindo o pastorado da igreja que eu pastorei até hoje, se o Senhor permitir, no final do ano, eu completo 30 anos de ministério nessa igreja, mas eu não sabia, ao longo do tempo que eu comecei a ensinar sobre membresias, e a membresia não é uma escolha, não. A gente não escolhe, a gente não escolhe o modo, a gente não escolhe o como, a gente não escolhe o quando, isso está na Escritura. Começa lá no livro de Atos, fica bem claro isso. Na verdade, tem raízes no Antigo Testamento, no conceito de carral, no Antigo Testamento, conceito de congregação, a grande congregação, né? E você vê isso no ensino de Cristo, quando ele ressignifica, por assim dizer, o conceito da palavra, o significado da palavra eclesia, não é? Ele fala da eclesia dele, né, lá em Mateus 16, e você vê no livro de Atos a conscientização que toma conta do povo a partir de Atos 2. A gente tem que lembrar que o que surge é um grupo dentro de outro grupo, né? Se você fosse judeu e estivesse indo a Jerusalém todo ano para participar dos eventos da Páscoa até o Pentecostes e ficar ali mais ou menos esse período, você estaria esperando naquele determinado ano e participar das mesmas coisas e voltar para casa. Só que, de repente, tem uma crucificação logo na Páscoa que chama atenção por causa do que se diz, do que se fala em torno dela. E depois disso, cerca de 50 dias depois, o Espírito Santo desce e aquela pregação de Pedro, e o Espírito Santo converte pessoas, e a partir daquele momento elas se identificam de forma diferente dentro do grupo maior. Quer dizer, você já vê o conceito de membresia estabelecido ali. Elas se identificam, né, de forma... Eu sou judeu, eu sou israelita, mas agora eu faço parte da igreja. E a igreja tem uma agenda um tanto quanto diferente.
eles ainda permanecem ali, eles querem ouvir os apóstolos o tempo todo dia eles querem fazer isso. Eles não voltam para as suas casas, o que começa a gerar dificuldades ali, não é? De modo que eles têm que, os apóstolos indicam, pedem à congregação que levante lá no meio deles 7 homens que possam administrar aquela parte do pessoal que estava ficando sem condições ali. E, enfim, mesmo quando eles saem dali depois da morte de Estevão, à medida que vão formando comunidades, porque vão pregando, essas comunidades que surgem primariamente dentro das comunidades judaicas, né, ela se percebe como algo diferente, né? Herdeiros, sim, daquela tradição, mas agora entendendo o que Deus tinha feito e o que Deus estava realizando naquele momento mesmo da vida deles, e eles se compreendiam como um grupo diferente. Quando isso chega a Antioquia da Síria, que eles pregam para não-judeus, e Deus forma a igreja ali também, né? Então, a gente vai ver que o conceito de membresia permanece, simplesmente migra para aquele grupo que agora é um grupo misto, né? E que daqui a pouco se tornará majoritariamente gentílico. Mas o conceito foi passando, foi sendo preservado, nós somos um grupo, nós conseguimos traçar um limite em torno de nós mesmos, né? Paulo deixa isso bem claro em 1 Coríntios 5, por exemplo, né? Quando o limite da membresia é traçado ali. E os irmãos se lembram que 1 Coríntios 5 é um texto falando sobre disciplina, que a igreja não tinha exercido e a igreja tem que exercer. E a argumentação dele gira em torno, olha, nós não julgamos quem está de fora, mas nós julgamos quem está dentro. Quem está dentro vocês têm que julgar, não é? Vocês têm que disciplinar, né? E então o conceito ele é vivo, ele está na escritura, né? O conceito de membresia não é uma escolha. Você pode abrir esses textos, adicionar os textos de autoridade que a congregação e somente a congregação recebe, lá em Mateus 16, Mateus 18, né? É um texto sobre disciplina também. Mateus 16 é sobre a autoridade para a pregação do próprio evangelho. E, enfim, não tem uma escolha para fazer. Isso leva ao terceiro ponto que eu tenho para os irmãos, que ignorar esse segundo, de que não tem uma escolha, não funciona de jeito nenhum, porque uma escolha já foi feita. Se a gente falar sobre cultura de membresia na igreja, a escolha já foi feita, porque toda igreja tem uma cultura. É impossível uma igreja não ter uma cultura. Você chegar em qualquer igreja, seja qual for, e você entrar ali e ficar ali durante tempo suficiente, você vai poder depois escrever e detalhar qual é a cultura daquela igreja, o que ela crê, o que ela pensa, qual é o conceito que eles têm a respeito deles mesmos, né? Você vai verificar, é só questão de tempo. Você convivendo, você vai verificar, você vai poder registrar isso. Então, uma cultura já tem. Toda igreja tem uma cultura de disciplina, toda igreja tem uma cultura de evangelização. Isso já está ali. Entendeu? Não importa quando ela foi formada, é impossível não haver uma cultura. Então, tem aquela igreja que não evangeliza de jeito algum, tem aquela igreja que, para evangelizar, está disposta a baixar todas as exigências do evangelho, tem aquela igreja que nós não fazemos disciplina, nós não disciplinamos aqui na igreja. Na verdade, ela está fazendo disciplina, é uma disciplina de condenação, que Deus vai levar em conta aquilo. Ela está condenando todo mundo que está ali, né? Deixando todo mundo entregue àquela situação de não saber realmente qual é a condição dessa pessoa diante de Deus, já que a igreja está dizendo para si mesma que está tudo bem, não importa o que eles façam. Vamos lembrar que quando Paulo, em 1 Coríntios 11, fala a respeito da ceia do Senhor, ele aborda a questão da condenação, né? Ele diz, quando disciplinados pelo Senhor, isso acontece para que nós não sejamos condenados com o mundo, né? Ele está fazendo correções a respeito da ceia do Senhor, que é um aspecto dentro da membresia, né? O próprio discernimento do corpo de Cristo, do que isso significa ali, que estava faltando à igreja, e por isso ela falhava na forma, de modo que Paulo disse, quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês celebram. Ele foi categórico nisso aí. Então, novamente, toda igreja tem uma cultura. Não é questão, vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo, vamos começar agora, não vamos ter nada, não. Você vai ter.
Tá? A questão é se ela vai ser biblicamente sadia ou não. Se você tem membro na sua igreja que acha que não tem nada a ver com o que acontece, se você tem membro da igreja, como eu encontrei ao longo da minha vida, né? Muita gente, não, eu não me envolvo com o problema da igreja. Você tem uma cultura de membresia muito ruim, né? E que permite que alguém ali pense que está numa boa fazendo isso, entendeu? O Tabiri fala aí nesse livro, né, sobre, e principalmente no ponto sobre o envolvimento, né, no ponto que ele fala de membresia, né, o crente, posso ler aqui para os irmãos para não faltar nada, o membro de uma igreja saudável é um membro comprometido. É um membro comprometido. E aí ele vai destrinchar sobre isso. Isso aí está no capítulo 6, e na edição que eu tenho aqui, está completamente errado o índice, nunca leva para a página certa. Não sei se os irmãos têm essa edição, mas não está na página onde é, né? Bem adiante. Né? E aí ele fala, os irmãos, talvez os irmãos que leram vão lembrar, né? Ele fala que alguns são simplesmente indiferentes quanto à questão da membresia, outros são ignorantes, né? Era o meu caso antes, né? Outros são indecisos a respeito disso, outros ainda são independentes. Ele fala, não, eu não tenho que estar ligado a nada, eu vou, ou então eu me ligo e eu me desligo quando eu bem entendo, como eu bem quiser, né? E ainda tem aqueles que têm as afeições invertidas, né? É o sujeito que ele fez parte de uma igreja a vida toda e de repente ele tem que se mudar para outro local, para ir para uma outra igreja, mas ele fica lá pensando na igreja que ele estava, no pastor que ele tinha, nos eventos que aconteciam lá, e não entendeu o que está acontecendo, entendeu? O indiferente é aquele que, quando se muda de uma cidade, por exemplo, ele não está na prioridade dele perguntar qual é a igreja que tem lá. Tem uma igreja lá? Eu, graças a Deus, vi isso acontecer nos últimos anos, porque eu tive várias famílias que, por questões de trabalho, tiveram que ir ou para o sul do Brasil ou para o nordeste do Brasil, e foram várias famílias, 3, 4, assim, e a gente teve a alegria de, quando eles comunicavam, pastor, eu estou sendo transferido para tal lugar, então vamos nos mudar para lá. Tem alguma igreja lá? Tem, o pastor pode indicar alguma igreja, por favor? Né? Então isso já se tornou uma preocupação, porque nós começamos a ensinar isso. Você não pode se preocupar só se vai ter uma escola para o seu filho, se vai ter um mercado perto, se o bairro é seguro ou não. São todas preocupações legítimas, mas às vezes o que as pessoas faziam, elas iam, e depois que estava lá, aí vamos ver se tem uma igreja. Aí não tem uma boa igreja perto de casa. Né? Ela nem considerou isso quando ela estava escolhendo onde morar. Né? E pronto. Daqui a pouco começa a esfriar, começa a não servir ao Senhor, ou vai à igreja que estiver mais próxima. Esse não é um bom critério. Eu considero isso até um critério, mas não é o principal, nem é um critério bom se ele for o único critério. Né? Então, uma cultura de membresia produz ela mesma membros saudáveis, porque você vai ensinando essas coisas. Quando eu vejo um membro de igreja, pastor, eu estou para me mudar para tal lugar, e tem uma igreja lá, a pessoa pergunta, olha, essa pessoa é um membro saudável. Isso é importante. Ele não quer apenas se mudar e ver as outras coisas. Né? Então, você, sem desenvolvimento de uma cultura, que, como eu já disse, já é uma coisa difícil de fazer, é trabalhosa, né? E não é uma escolha. E a sua igreja já tem uma cultura. Qualquer igreja que os irmãos no futuro vierem a assumir ou plantar, ela vai ter uma cultura com relação à evangelização, à disciplina e à membresia também. Então, não adianta a gente tentar negar a situação ou dizer, não, a gente pode ter ou pode não ter, não, já tem. A questão é se ela vai ser bíblica ou não. A questão é se ela vai ser saudavelmente fundamentada nas escrituras ou então vai criar doença dentro da igreja porque não está fundamentado na escritura, está numa tradição, está nos hábitos e etc. E tal. Né? E por causa disso mesmo, isso envolve o desenvolvimento de uma cultura de membresia para que membros saudáveis sejam formados, porque eles são formados dentro dessa cultura de membresia. Né?
envolve o conhecimento da cultura da igreja, da igreja onde está, e da cultura congregacional, ou seja, da cultura da congregação onde você está, né? Alguns colegas, às vezes, assumiram pastorados querendo criar mudanças muito rápidas e tiveram dificuldades disso, porque não perceberam a cultura da igreja. Se é uma igreja que você está plantando, é uma coisa, você pode começar ela corretamente. Aliás, eu acho que é sempre muito mais fácil você plantar uma igreja do que você revitalizar uma igreja ou você redirecionar uma igreja para se tornar mais bíblica. Os desafios são muito grandes, né? E você precisa conhecer a cultura da igreja ali, a membresia. Eu me lembro que uma vez, quando eu era seminarista, eu estava trabalhando numa cidade perto de Cataguases, uma cidade chamada Itamaraty de Minas, ali em Minas Gerais, né? na região da Zona da Mata de Minas, né? E uma vez o pastor que estava lá, né, eu era seminarista, ele quis mudar, colocar a escola dominical antes do culto, né? Perdão, colocar o culto antes da escola dominical. Não lembro por que ele quis fazer isso na época, acho que seria melhor e tal, mas, enfim, a reação da igreja foi negativa, foi grande, mas eu me lembro do argumento usado. O argumento foi o seguinte: a primeira igreja batista em Cataguases, que era a mãe daquela igreja, nunca foi assim. Entendeu? Esse era o argumento para não mudar, né? Se você não conhece a cultura, você às vezes entra com uma situação que pode ser evitada, um conflito. O conflito gera desgaste, portanto, se você vai entrar no conflito, ele tem que ser aquele que é inevitável, aquele que não se negocia, aquele valor inegociável. Mas outras coisas você pode dar mais um tempo, você pode conhecer melhor, você pode ensinar mais tempo para que as pessoas percebam que elas não estão indo contra você, mas contra o ensino da Escritura. A gente sempre contrapõe o ensino da Escritura, que a gente deve apresentar com clareza, né? Então, envolve esse conhecimento, porque isso também ajuda você a perceber qual é a cultura de membresia que a igreja tem, o que está de errado, o que está de certo ali, porque é assim que você vai formar realmente uma membresia que aprenda a ouvir a pregação, que aprenda a fazer disciplina, que aprenda a discernir uma liderança bíblica e todos os outros pontos, né? Porque é isso que é o membro de uma igreja saudável, né? Você quer um membro de uma igreja saudável, no ensino da igreja você tem que ensinar ele, inclusive, a ouvir pregação expositiva, né? A minha própria experiência com isso, saindo de um ambiente onde não havia pregação expositiva e começando a fazer isso na igreja, logo que eu assumi a igreja, ainda que a doutrina, todo o conjunto das doutrinas que eu poderia chamar de batista reformadas, ou as doutrinas da graça, ou as doutrinas da reforma, ainda fosse para mim um negócio muito obscuro, assim, com o qual eu não conseguia lidar direito. Eu já estava pastoreando, eu tinha um emprego, eu não tinha tempo integral para dar à igreja, né? Eu emprego que exigia a minha presença lá durante toda a semana, enfim. E assumindo o ministério de uma igreja pela primeira vez, eu sozinho, o que na época eu achava que era o correto, né? Um pastor numa igreja sozinho, a ideia de ministério múltiplo, de um presbitério, era coisa inexistente, né? Nem pensar, isso aí não estava no radar, mas nem de longe. Então, na medida em que você vai trabalhando e fazendo essas coisas assim, o que é do ministério, né? Mas uma coisa eu sabia, eu tinha sido convencido da exposição bíblica. Eu tinha que ensinar a minha igreja a ouvir exposição bíblica. E à medida que eu fui compreendendo o conceito de membresia, se tornou muito mais fácil, porque você incorpora uma coisa na outra, entendeu? Você tem um conceito de membresia, então o ensino que você faz sobre como ouvir a própria pregação, por que essa pregação é algo superior a outros tipos de pregação? Por que ela tem elementos que produzem muito mais na vida, no coração das pessoas, do que outros tipos de pregação que ficam muito mais à mercê do pregador do que do texto bíblico, né?
E você começa a ensinar isso, você começa a preparar os irmãos para isso também, você vai criando essa situação, essa cultura, né? E à medida que isso acontece, outros ingredientes vão sendo adicionados. Isso na minha experiência. Se os irmãos já têm, se você estuda um seminário ou estudou no seminário como Martin Bucer, você aprendeu já um conjunto de doutrinas muito mais consistente do que eu tinha ou do que eu tive quando eu fiz os meus estudos teológicos iniciais, lá nos idos de 1981 a 84. Né? Eu fui ordenado logo em 85. Né? Então, dentro daquela tradição, como eu já expliquei antes. Né? Mas se você tem um conjunto de doutrinas que você já vê a consistência e o preparo, então você já vai preparado para essas coisas. Isso não quer dizer que facilita, não, porque o coração humano não é mudado por essas coisas. O coração é mudado pelo Espírito Santo mediante a pregação da palavra. E cada um de nós é chamado a fazer isso dominicalmente e no discipulado e nas visitas, é o que você vai fazer. Né? E orando para que o Senhor conceda arrependimento a quem precisa de arrependimento, para que o Senhor conceda vigor a quem está desanimado a partir da palavra de Deus, a partir do aconselhamento, e, enfim, é o trabalho que a gente faz. Né? Mas estar preparado, saber o que você tem pela frente, e o que é inevitável e também o que é desejável, é inevitável uma cultura de membresia e é desejável uma membresia que seja biblicamente firmada, né? Onde você vai produzir, então, crentes que amam a palavra de Deus, que amam a pregação. Então, mesmo antes de eu ter uma cultura de membresia que estivesse realmente se desenvolvendo, eu já tinha crentes que não conseguiam mais ouvir qualquer bobagem que se falava por aí. Né? Ia visitar uma igreja e tal. Eu tive muitos irmãos que voltavam, pediam para conversar comigo, dizendo: pastor, eu acho que eu estou muito soberbo, eu estou muito orgulhoso. Por quê, irmão? Porque eu fui numa igreja, o pastor começou a falar lá isso, falar aquilo, e eu comecei a ficar incomodado. Eu pensei: gente, tá faltando humildade em mim, porque agora eu fico julgando o que eu estou ouvindo. Eu disse: não, irmão, não tem que fazer justamente esse trabalho. O irmão lembra lá dos judeus lá de Bereia, né? E foram mais nobres do que outros, por quê? Porque eles conferiram o que estava sendo dito com o que estava escrito. Esse é o trabalho mesmo. O irmão não vai poder dizer que isso aí está bom quando o irmão está vendo que está contradizendo a escritura. O que está acontecendo é que o irmão está experimentando isso pela primeira vez. Antes o irmão ouvia e, tá bom, agora o irmão se acostumou a uma exposição bíblica que aponta logo que o erro aparece. Você está acostumado com alguma coisa que é biblicamente correta, e quando aparece o diferente disso, você diz: opa, isso aí não está batendo, isso aí não está fechando. Né? A conta está ficando aberta. Então, é isso que está acontecendo. Né? E um ambiente de membresia, né, assim, juntamente com a ideia de um membro saudável, eles parecem que eles vão se construindo mutuamente. Não tem como você ter um ambiente de uma membresia saudável com um monte de gente que ainda não entende o negócio, né? E no momento em que você começa a ensinar isso, uma coisa vai formando a outra, elas se retroalimentam, né? A existência de uma membresia saudável na igreja, ela pressupõe que membros estão se tornando saudáveis, né? Mas eles precisam primeiro compreender para onde é que eles estão indo, né? O que significa isso? Né? Esse conceito mais geral da membresia. Isso é bíblico mesmo? Isso é necessário mesmo? E aí, como eu já disse, não somente é inevitável, como é necessário que a gente esclareça, porque a cultura já está lá. Ela pode ser deficiente, mas ela já está lá, como eu já falei. Né? E por isso, eu gostaria só de encerrar essa primeira parte dizendo: olha, envolve o conhecimento da cultura da igreja, a gente tem que ser sensível a isso, e é bastante trabalhoso. Pelo menos na minha experiência e na de outros pastores também, com quem eu conversei, ou outros que depois começaram a fazer isso, geralmente a conclusão que se chega é a seguinte: olha, é bem trabalhoso isso. O crente compreender que a igreja não é aquela associação que ele vai porque ele tem muitos coleguinhas, muitos amiguinhos ali, entendeu? A igreja não é isso, não. Compreender que, olha, a igreja ela é formada de gente, pode ser muito difícil, né?
Porque, basicamente, ela é formada de pessoas que não prestam. Eu gosto dessa palavra do reverendo Weber Campos, quando eu estava no Andrew Jumper, ele falou o seguinte: Deus ama o que não presta. Né? E eu peguei isso, eu falei, não é que é isso mesmo? De vez em quando eu falo isso para a minha igreja. No domingo passado, nós tivemos o nosso culto mensal de oração às 8 horas da manhã. É um culto que a gente tem de oração, depois nós temos um café e depois, então, as atividades do domingo. E tem sempre um momento que a gente dá para o pessoal falar das bênçãos que o Senhor tem dado, né? Que bênçãos que você recebeu, que o Senhor, como que o Senhor abençoou, né? As palavras foram geralmente com relação ao crescimento, ao ensino e tal, mas teve uma irmã que ela disse: nessa igreja eu descobri que eu não era tão bonita quanto eu pensava que eu era. Na verdade, eu era muito feia para Deus e, no entanto, Cristo me amou e a justiça dele é que me torna bonita para Deus. Muito interessante ela falando isso, né? Ainda mais porque ela é uma irmã bonita e é mulher, né? Então foi bem, teve um impacto bom sobre a igreja isso, né? Eu achava que eu estava bem com Deus, assim, não, eu não presto, não. Mas ele me amou e ele me tornou, então, o que me tornou através da justiça alcançada na cruz e aplicada a mim através do Evangelho, né? Então, são essas situações que mostram que os crentes eles vão crescendo, eles vão formando, então, se retroalimentando quanto à formação de uma cultura de membresia, onde eles compreendem: estou aqui para servir e estou aqui para me envolver com os irmãos, né? Para terminar mesmo agora, só um último exemplo que eu dei para a igreja, às vezes quando lembro dela. Os irmãos sempre talvez se lembrem daquele jogo contra a França, em que o Zinedine Zidane ia cobrar uma falta para dentro da área, né? E eu não me lembro quem foi que marcou o gol da França depois desse cruzamento, não me lembro o nome, mas eu me lembro muito bem que o Roberto Carlos, um dos melhores jogadores que nós já tivemos, né, e um dos melhores zagueiros, resolveu que aquela era uma boa hora para ajeitar o meião, né? E depois questionado por isso, a resposta dele, se os irmãos se lembram, foi o Henry, né? Então, pois é. Eu preferia não lembrar desse nome, irmão. Então, tão trágico que Henry vamos deixar para lá. Mas obrigado aí pela lembrança. Mas a explicação do Roberto Carlos foi: a jogada não era comigo. E eu falo para os irmãos, na igreja, irmãos, a jogada sempre é com você. Você entra já com o radar ligado, procurando a quem você vai servir naquele momento. Não importa se você tem cargo, se você não tem cargo, a jogada é sempre com você. Você tem que estar sempre atento, você tem que estar sempre olhando, estar sempre buscando alguém que você vai ajudar naquele momento, que você vai encorajar, o que você vai confrontar, o que você vai fortalecer, o que você vai consolar. Você não pode entrar e estar assim, desligado. Não, só vim aqui para servir, para prestar o culto, pronto, ou vim aqui porque eu tinha que desempenhar essa função. Não, você já entra ligado, você já entra procurando. Tá? Toda pessoa que está precisando, ela é uma prioridade. E aí eu digo também, olha, os amigos podem esperar, tá bom? Os amigos que você tem na igreja, aquele que é o pessoal que você tem afinidade, né? Você não tem afinidade igual com todo mundo numa congregação. Eles podem esperar, tá bom? E é isso que deve todo mundo fazer. Não é hora de eu ir só para botar a conversa em dia e tal. A gente gosta disso, isso é bom, isso é salutar, isso é comunhão, mas eu preciso primeiro estar ligado com aqueles que estão precisando de ser consolados. Talvez um visitante que esteja lá meio que isolado e eu tenho que atendê-lo, eu não tenho que esperar o pastor fazer isso. A gente tem que passar essas coisas para a igreja, né? Você passa a partir primeiro do conceito de membresia, né? Conselho de membresia bem estabelecido, que eu estou ali para servir, que eu sou servo e que eu tenho que estar atento, pronto para servir ao Senhor, e eu sirvo ao Senhor servindo aos seres humanos, né? E a igreja pode ser muito difícil, como eu disse anteriormente, porque ela é formada de gente que não presta, naquele sentido que eu mencionei antes, né? E sim, a igreja, eu falo, a igreja pode ser muito difícil às vezes porque eu faço parte dela, entendeu?
E eu fazer parte dela pode tornar a igreja difícil para você. E você também é difícil, né? Você não é tão bacana quanto você pensa o tempo todo, não, tá? A gente gosta de pensar que a gente é isso, que é aquilo. Não, o tempo todo não é. Tem momentos que você é muito chato. Tem momento, com quase 30 anos de igreja, eu fico muito à vontade para falar, se bem que eu sempre fui assim, minha índole mesmo, né? Mas hoje muito mais, tem momento que você é muito chato. Tem momento que você é muito difícil, entendeu? E você está pensando aí que fulano, a gente tende a rotular, né? A fulano é muito difícil, aquela irmã é difícil da gente falar com ela e tal. E sim, tem pessoas que são realmente um pouco mais difíceis que outras, né? E às vezes existem os motivos que podem ser analisados, etc, etc, etc. Em algum momento todos nós somos chatos, todos nós somos difíceis, todos nós ofendemos. Eu digo para eles, se você já ficou tempo suficiente numa igreja, você vai ser ofendido e você vai ofender, entendeu? É uma questão de tempo, tá? E isso torna as pessoas alertas, assim, então elas começam a se preocupar com relação à questão da membresia, começam a entender o que é realmente e que, olha, a gente está com a mão no arado, entendeu? Você não está com a mão no, no manípulo do esqui aquático, não, entendeu? Para passear e se divertir, não, você está com a mão no arado. E, às vezes, o terreno pode ser um pouco mais duro num determinado momento do que em outro. Tá? Então, assim, no primeiro momento é isso. A outra parte é algumas dicas que eu tenho para dar, assim, da aplicação disso, né? De como a gente iniciar ou continuar. Né? Então, deixa eu só passar para vocês isso que eu tenho para falar aqui. Né? Já falamos do ensino, o ensino, pregação, e eu acho que o ensino deve ser dado a todo momento, todo instante. Tem que estar atento a isso o tempo todo. Você é líder da igreja. Eu tenho uma liderança na igreja que eu comecei, eram 4 homens e hoje eu tenho quase 20 pessoas que são diretores do culto, eles estão à frente do culto. Né? Só tem 2 pastores na igreja, porque embora haja homens ali que poderiam até, ter qualificação, mas eles não falaram o eu quero. Né? Enfim, mas eles estão ali e eu falo com eles, vocês não têm o direito de ir para um passeio, de terminar o culto, de ir para um churrasco, de ir visitar um outro irmão e ficar ali como se não tivesse trabalho para fazer. Vocês têm trabalho o tempo todo é ensino, tudo que vocês fazem, aproveita a ocasião, principalmente o pessoal mais novo, mas também para lembrar o pessoal mais antigo. Então o ensino é fundamental. E isso que eu estou acabando de falar tem a ver com um item que eu julgo essencial, que é intencionalidade. Intencionalidade. A gente tem que ter intencionalidade ao tempo todo. Eu ia dar exemplo também de uma coisa que são ajustes e correções que a gente faz nos costumes da igreja, ainda que pareça uma coisa pequena, tem muita serventia. Pelo menos minha experiência tem sido essa em várias áreas. Uma delas, para citar uma só, o horário de começar as coisas. Entendeu? Eu tenho a seguinte tese para a igreja. Meu irmão, o horário é X. Se vocês começam a chegar atrasados para isso, eu vou questionar, vou dizer, talvez o horário não seja o melhor, então vou botar X mais 2, X mais 3, entendeu? O que não pode é a gente determinar uma coisa e fazer outra. Se não dá, vamos ver qual é o horário que dá, entendeu? Eu nunca tive que mudar o horário por causa disso. Porque ficou claro que as pessoas que chegam atrasadas, elas estão sendo descuidadas apenas, estão tendo falta de zelo, somente isso. Não é o horário que está ruim, não, porque antes de qualquer mudança que nós tenhamos feito no horário, a gente faz uma pesquisa grande na igreja, a gente já conhece mais ou menos a igreja, a gente passa e dá, porque né, isso é importante, esse negócio assim. Mas uma vez que determinou que o horário é esse, então começa na hora. E eu faço isso funcionar para toda a igreja. Reunião dos jovens, eu falo, olha, tem que começar na hora. Ah, mas não, ele só chegou isso, então hoje começa na hora que você falou. E quando tiver o pessoal todo, diz, olha, esse horário não está sendo bom, né? Porque vocês não estão conseguindo chegar, então vamos botar mais para cima, né? Então, resolveu, vai começar nesse horário. O que não pode é o culto da igreja começa no horário, mas os jovens começam a hora que querem, os homens, quando se reúnem, começam a hora que querem, as senhoras a hora que querem, não. Gente, nossa igreja não tem gente preguiçosa. Quer dizer, até tem um ou outro, né? Mas a gente gosta de tratar assim, né? Eu falo para eles assim. Todo mundo aqui tem responsabilidade, tem pais, mães, chefe de família, dona de casa, funcionários e funcionárias de diversas empresas, tem, enfim, as pessoas têm compromissos, têm responsabilidade. Se a pessoa chegou aqui no horário e ela pôde chegar, e o horário está bem ajustado, está bem pensado, então começa.
Não, os outros que chegaram é que vão receber menos. Eles vão chegar e já começou. Sinto muito, irmão. Na próxima, chegue na hora. Eu fiz isso, comecei a fazer isso há muitos anos. Tá? Começar com quem tiver. E a igreja aprendeu. Agora as pessoas chegam bem antes. Né? Eu cheguei para a reunião dos homens no sábado passado, que foi a primeira reunião dos homens, depois de muitos anos parados, né? Conseguimos reorganizar, e a primeira reunião foi no sábado passado. Então, olha, tinha muita gente nova, tinha muita gente que não participou das atividades dos homens anteriormente, mas a igreja estava cheia de homens já, faltando 5 minutos para começar, 10 minutos para começar o evento. Falei, então tá, viu? É feito na igreja, e como a gente fala, porque acho que nunca vai haver esse tempo em que você para de falar uma coisa totalmente, né? A cultura vem, mas você sabe, o profeta Ageu já nos avisou que para você construir um negócio demora muito, é difícil e tal, exige mais coisa. Agora, para destruir, é assim, de uma hora para outra destrói. Então a gente fica vigilante. E aquilo que Anderson estava falando sobre congregacionalismo, uma coisa muito importante que a gente tem que tirar no nosso ensino é a ideia de que congregacionalismo é aquilo que só acontece na Assembleia da Igreja. Entendeu? Tem nada a ver. A Assembleia é uma das expressões do congregacionalismo. O congregacionalismo tem como principal tese o fato de que todos o tempo inteiro são igreja, aonde eles estiverem, ainda que não reunidos para tomar uma decisão ou para o culto público daquela congregação, mas o tempo todo eu estou servindo a igreja. Eu não sirvo a igreja no domingo, e aí no outro domingo eu não sirvo a igreja só como membro da igreja quando tem a assembleia da igreja. Então, essa é uma coisa que eu repito bastante também, por causa de ter muita gente nova chegando e tal, né? Mas é um ensino antigo já. Não, o congregacionalismo, ele tem, outra diferença da democracia, é o tempo todo. O tempo todo. Você, na segunda-feira, você tem que estar servindo a sua igreja. Como? Nós temos lista de oração que é divulgada toda segunda-feira. Esse é um momento de você servir. E um irmão ficou doente, foi internado no domingo, ele recebeu um monte de mensagem, recebeu visita, ele não ficaram só os pastores, não, sabe? Nós tiramos essa ideia de que o pastor é que faz o serviço da igreja. No congregacionalismo, a igreja faz o serviço da igreja. Entendeu? Então, isso ajudou bastante, e cada um começa a desenvolver sua própria... Eu tenho que estar lá na igreja antes do horário, eu preciso estar lá na igreja antes do horário. Mas, irmão, a gente fala bastante, a gente ensina bastante, continua orando e fazendo o tempo todo, entendeu? Por isso que eu disse, dá trabalho você criar uma cultura de membresia na igreja, né? Então tem que haver intencionalidade, porque é o tempo todo. Ajustes e correções, eu acho que elas devem ser feitas nas pequenas coisas. Não, a nossa igreja ela faz desse jeito. Não, nós começamos na hora. Poxa, pastor, mas não. O próximo vocês vão começar na hora. Quando eu fico sabendo, eu pergunto, começou na hora a reunião dos jovens? Não sei o que, não tem, não sei o que. Vocês estão precisando de ajuda, eu venho para cá começar. Aí no próximo eu apareço lá. Ou um dos líderes aparece, não, vai começar na hora. Faz que funciona. Vocês têm experiência disso? Porque eu tenho, funciona. Vocês estão vendo isso na igreja. Na verdade, eu nem precisei falar tão veementemente assim, né? Porque a cultura já está se formando, o pessoal sabe disso, eles ficam lá, não, temos que começar. E eles viram que funciona, simplesmente o pessoal começa a chegar na hora. Porque eles sabem, olha, se a gente não chegar, a gente vai ter. As programações que nós temos, elas são bem pensadas, elas são fruto de oração. O pessoal faz estudos com seriedade, estudos com aplicabilidade séria na vida das pessoas. Você chega atrasado, você está perdendo o que está acontecendo, você está perdendo a comunhão também dos irmãos ali. Isso vai tomando conta, sabe? Quem vai chegando vai sendo absorvido dentro dessa cultura, né? Então tem que haver intencionalidade, e a gente tem que fazer essas correções, né? Manter essas coisas assim constantemente, né? Eu dei só o exemplo do horário, mas tem a forma como a gente faz outras coisas também, né? Como é que se faz um passeio retiro da igreja? Nossa igreja tem 2 princípios e uma regra, todo mundo tem que saber disso, e isso é feito. Tá? Isso é inegociável. Então, o pessoal que chega já entra. Né? O último retiro que tivemos, tinha muita gente nova, nós não tivemos nenhum problema. Porque o pessoal antigo já tinha absorvido, o pessoal novo viu, gente, isso funciona.
O pessoal que nunca tinha ido a um retiro durante o período de carnaval com a gente, sem exceção, eu nunca vi isso, eu nunca vi como é que funciona, olha, que maravilha, olha, não teve problema assim, não teve problema assado. A todo mundo é aquilo que eu falei, é uma construção que ela é concomitante, né? Você vai fazendo isso ao longo do tempo e tal. E, vamos lá, eu já estou há 30 anos à frente da igreja, né? Então tem que lembrar disso, mas tem que haver intencionalidade desde o começo, você tem que dar atenção a cada situação, né? Assim, é como criar filhos, né? Irmão, se você vai dizer para o seu filho que ele só vai beber o refrigerante, se é que você dá refrigerante para o seu filho, eu aconselharia não dar, mas, enfim, não é esse o assunto aqui. Se você vai dizer, olha, você só vai beber quando você terminar de comer a sua comida. Então, meu irmão, não estrague seu filho fazendo outra coisa. Não importa quem tiver presente, é melhor você não falar nada. Não fale nada, então. Entendeu? Deixa a criança solta. Mas se você diz isso, então mantenha isso. Senão você vai ser um Saul. Saul que fica dando bravatas e desmandos lá, coisas absurdas, né? Ninguém vai comer até que o inimigo seja derrotado. Aí Jonatas vai lá, acha um pouco de mel, come, ele, o escudeiro dele, e faz um grande livramento ainda por cima. Não, Jonatas vai morrer. E o povo diz, não, não vai. Que absurdo. Só se você quiser perder a gente de vez. Entendeu? Então a gente tem que pensar antes de fazer as coisas. E no caso da igreja, a mesma coisa. Você precisa estar ligado, é o tempo todo. Criar filhos é assim, o tempo todo. Você vê seu filho fazendo um negócio, você interrompe alguma coisa para... Não vou deixar de educar meu filho, minha filha, não. Esse é um papel primário que eu tenho. Né? Então, eu preciso estar atento ali. Né? Minhas filhas, eu tenho 2 filhas, né? Eu nunca tive filhos, meninos. Até hoje, elas vêm conversar comigo, porque eu não deixei que elas importunassem a mãe delas com assuntos que eu podia resolver. Tem coisa que é da mãe, tem coisa que é de menina, tem coisa que é de mulher, ok. E ainda assim, muita coisa eu podia ajudar. Mas em outras coisas, elas vinham correndo, né? As coleguinhas faziam isso, tá? E passavam perto de mim, eu segurava literalmente no braço. O que é que vocês vão fazer? Vão perguntar, a mamãe pergunta para mim. E se pergunta para um, sabe que não adianta ir perguntar para o outro pensando que vai ter resposta diferente. Elas já sabiam disso. Logo elas se acostumaram com isso, então elas já vinham para mim. Com a adolescência, elas vinham conversar comigo sobre tudo, praticamente. Sobre tudo. 2 moças, 2 meninas. Hoje são casadas, uma está indo para o 6º filho, a outra tem uma filha. E o tempo todo, pai, isso, pai, aquilo. Né? Conversa e tal. Foi estabelecido desde o começo. Na igreja, eu vejo isso estabelecer, entendeu? O seu cuidado não é um cuidado de quem está vigiando, porque eu não quero ter problemas no meu ministério. Não, o ministério é seu, o ministério é do Senhor, você é só o instrumento dele, entende? Eu tenho que fazer isso, não é a síndrome de Samuel, né? Senhor, olha o que estão fazendo, Deus tem que chegar, Samuel. Não é você que estão rejeitando a mim, não é como você está pensando. Então, a gente serve a igreja no ministério e cumprindo o que a gente tem que cumprir, né? E você faz porque sem pensar que eu vou estabelecer isso, eu vou estabelecer aquilo para me proteger, eu vou proteger meu ministério. Isso não, você vai ter um monte de ordens, de desmandos, de bravatas, de coisa que em algum momento elas vão se espatifar contra a realidade. Entendeu? Se você puder, com o seu ensino, dizer, vamos fazer isso que a Bíblia ensina. Quando alguns irmãos, umas poucas vezes aconteceu isso, pela graça de Deus, Deus foi muito bondoso comigo, acho que ele sabe que eu sou muito ruim com certas situações, então ele foi muito misericordioso, mas meu irmão, está aqui na Bíblia, se o irmão tiver como demonstrar isso de outra forma, a pessoa para cá, para lá e tal, não tem que fazer, os outros em volta que viam, não, o que a Escritura diz é isso, então, vamos fazer isso então, o que a Escritura diz, vamos, acabou, ponto. Aí, né? Então tem que ter essa intencionalidade, essa prestar atenção nessas coisas assim, que estão o tempo todo acontecendo, né? E, gente, deixa eu falar, ninguém pensa que eu sou um super-homem que estou... Não, tem muitas vezes que eu não faço o que eu devia fazer. Eu vejo a situação, não, hoje não, tá? Estou cansado, estou vindo de um final de semana, às vezes, né? É um domingo, assim, eu vejo uma situação, não, vou colocar isso diante de Deus e vou abordar depois, porque, gente, eu fiz isso na sexta, na quinta, no sábado, você deu aula, você encontrou com pessoas, você teve reunião, você preparou pregação,
preparou estudo e mais as coisas da família. Às vezes você teve um problema de saúde no meio, e tem hora que você fala assim, ó, não dá, eu tenho que deixar isso para lá, não vou lutar essa luta. E tem horas que você devia fazer naquele momento, mas você não faz. Isso aconteceu comigo várias vezes também. E depois eu devia ter, mesmo que ia me quebrar um pouco, fisicamente, talvez até emocionalmente, mas eu devia ter parado naquele momento aquela situação. Então, assim, Deus tem abençoado. O que eu estou falando para os irmãos que acontece aqui na igreja é verificável, mas é com a nossa a limitação se apresentando o tempo todo, assim, o seu pecado diante de você o tempo todo. Você aprende que você tem que esmurrar o seu corpo, reduzir a servidão, para que pregando a outros você mesmo não seja desqualificado, como Paulo diz, né? Então, assim, eu estou compartilhando isso para os irmãos, porque eu tive com um pastor no final do ano passado pregando na igreja dele. Eu falei algumas coisas assim, ele enfrentando algumas dificuldades, e ele ficou assim, poxa. Aí eu falei, cara, eu estou há 30 anos naquela igreja e cometi um monte de erros. Tá? Aí foi notório o alívio dele. Assim, então ainda tem chance para mim. Eu falo, cara, absolutamente. Se teve chance para mim, para um cara como eu, e Deus está fazendo isso, tem para qualquer um, cara, porque você não sabe as minhas dificuldades, as minhas limitações, como isso é. Deus sabe, né? Minha esposa sabe, né? Então não pense isso, não. É muito trabalho, é dependência de Deus, e errando algumas coisas e tal. Só que a igreja, o que eu tenho visto agora, a igreja, do jeito como ela está, a maturidade que ela tem demonstrado, talvez a melhor constatação que eu tive, se eu puder dizer assim, independe de mim. Entendeu? Independe de mim. Eu tenho visto a igreja tomar atitudes em assembleias que, se eu não tivesse presente, eu teria feito do mesmo jeito. E, às vezes, quando eu estou ausente, eu vi a igreja tomar atitudes assim que demonstram maturidade. Eu falo, Senhor, isso é obra do Senhor mesmo, né? É só o Senhor, porque sempre é. Qualquer pastor que pode dizer que o ministério dele está sendo abençoado, então ele vai dizer isso, né? É só a graça mesmo. Isso é mais do que uma expressão, sabe, jogada assim, não, é só a graça mesmo. Então, eu queria compartilhar isso, porque eu compartilho essas coisas com os irmãos, compartilho o que está acontecendo na igreja, mas, irmãos, a gente é pó, sabe? O tempo todo. A gente é pó. E uma coisa, talvez a principal coisa que a gente aprenda nisso tudo é aquela velha frase do Senhor Jesus: sem mim, nada podeis fazer. A gente repete muito, mas na prática a gente quer fazer as coisas, né? A gente quer transformar a igreja. E o Senhor ensina para a gente que não é assim. Podemos então encerrar, pastor? Sei que o seu horário aí já está tarde. Pastor, muito obrigado, foi muito bom. Pastor Maurício, puder orar para a gente, então, encerrando esse tempo. Agradecemos. Mas eu agradeço a confiança, a oportunidade, o contato com os irmãos, é uma alegria. Só lamento não estar aí presentemente, né? Principalmente para comer aquele churrasco lá do André, né? André. Pois é. Eu estou aberto a convites, viu? Se Deus quiser. Desde que tenha aquele churrasco, lá a gente está lá. Tá? Beleza. Muito obrigado, irmãos. Vou orar então para a gente encerrar aqui. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Estando aqui com esses irmãos, comparando nossa própria dependência de Ti, Senhor Deus, e como o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso em graça, em misericórdia, em bondade para conosco, utilizando vasos de barro como nós, dentro dos quais o Senhor colocou o tesouro que é o Evangelho, e o Senhor nos usa para, como pecadores, ministrando a outros pecadores, fazer a Tua igreja crescer, amadurecer, pregar o Evangelho, Senhor. Nós reconhecemos a Tua bondade e Te louvamos por isso. Que Teu nome seja engrandecido nas vidas de nossas igrejas, nos nossos ministérios, aqueles que já estamos no ministério e aqueles que estarão dentro de algum tempo. Que Teu nome seja engrandecido, Senhor Deus, no crescimento, na maturidade de nossas igrejas. Que o Senhor abençoe nossas casas, nossas esposas, filhos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a cuidar bem da nossa casa, Senhor. Para que tenhamos cuidado da nossa casa, como a Tua palavra ensina que os presbíteros devem ter. Abençoa esses irmãos, abençoa a Igreja Batista Saron, abençoa, Senhor Deus,
pastor Anderson, pastor Luiz. Dá graça, Senhor Deus, de modo que os corações sejam amoldados por Ti, a membresia da igreja, os membros da igreja, Senhor Deus, compreendam bem o que é ser servo e a honra devida aos presbíteros também, que isso se manifeste, Senhor Deus, como obediência ao Senhor, como resposta amorosa àquilo que o Senhor tem feito por nós na nossa salvação, de modo que aquela igreja experimente crescimento contínuo e aperfeiçoamento dos santos na palavra, na comunhão e em tudo mais que a igreja faz, Senhor. Coloca a tua bênção sobre esses irmãos, Senhor Deus. Abençoa-nos também aqui no Rio de Janeiro e a todos nós, guarda-nos, Senhor, para que não nos desviemos. O Senhor sabe como é fácil nós deixarmos de vigiar e nos desviarmos daquilo que o Senhor tem diante de nós. Concede que os nossos olhos estejam postos em Ti a cada passo do caminho, Senhor. E levanta outros presbíteros, Senhor. Levanta homens que sejam separados por Ti para o ministério pastoral, bem como levanta diáconos, Senhor Deus, diaconisas que sejam irmãos e irmãs fortes, Senhor Deus, na ideia do serviço, de serem servos, Senhor Deus, a fim de que o ministério possa se haver com tranquilidade, dedicando-se àquilo que é tarefa do ministério pastoral, Senhor. Abençoa, portanto, a igreja, abençoa-nos quando nos aproximamos de mais um final de semana, que nossas igrejas sejam abençoadas com a apresentação fiel da Tua palavra, e Cristo receba nos cultos a adoração que lhe é devida, Senhor. Assim nós oramos, no precioso nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor. Obrigado aos irmãos. Bom descanso aí.